tarde, está connosco Ana Rita Barros, economista, formadora credenciada em assuntos europeus. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Hoje assinala-se o 41º aniversário sobre a data de assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às então comunidades europeias. Uma data significativa que nem sempre nos lembramos, não é? Sim, nem sempre, porque é o Tratado de Assinatura, portanto, mas reconhecemos todos aquela imagem dos Jerónimos que foi assinado em Portugal, tinha sido já em Espanha, porque entrou connosco em Madrid, portanto depois vieram todos a Lisboa, e assinalou-se 41 anos, que é muito, não é? E que deu origem à nossa entrada efetiva em 1 de janeiro de 86. Fazem agora 40 anos que se estão a comemorar da entrada efetiva de Portugal nas então Comunidades Económicas Europeias. Fica esta referência inicial. Ana Rita Barros, a Islândia reabriu o debate europeu e vai realizar um referendo. Sim, no próximo dia 29 de agosto, portanto em pleno verão. O que é que está aqui em jogo? O jogo é adesão ou não adesão à União Europeia. Relembremos que a adesão, portanto, as negociações de adesão foram suspensas pelo governo de então em 2013, um governo social-democrata que suspendeu unilateralmente as negociações da altura. Veremos se são retomadas ou não, dependendo deste referendo. Há dois lados opositores, como sempre, não é? Sim. Aqui talvez até um pouco mais de dois lados. É? O lado extremo, não, que não de todo, o não e o sim. Portanto, o referendo tem o apoio do sim da coligação governamental que agora governa a Islândia, defendendo uma necessidade urgente geopolítica e estratégica como um imperativo de adesão. Do outro lado, os defensores do não, argumentando a perda de soberania e o controle nas políticas de agricultura e pesca, principalmente. As sondagens que já foram feitas não são conclusivas. Isto porque as do lado do sim apresentam um pouco mais de 50%, as do lado do não também um pouco mais de 50%. Portanto, está equilibrado, não é? Está equilibrado, portanto, muito há de ter que ser discutido até 29 de agosto. Há alguma área política do centro-direita opõe-se mesmo totalmente a discutir sequer a possibilidade de adesão. É isto porque que argumentam que os acordos comerciais que a Islândia já tem, tanto com a China como com a EFTA, a Associação Europeia de Comércio Livre, constituída em 1960, da qual Portugal fez parte na altura, já são suficientemente vantajosas, com taxas aduaneiras muito favoráveis à Islândia, portanto não há mais nada aqui para discutir. Sim. A própria campanha do sim também reconhece alguma sensibilidade, principalmente no sector agrícola e no sector das pescas, indicando já que, no caso da resposta ser afirmativa, a Islândia vai apresentar as suas características muito especiais, por ser um país ártico, não é? Não podendo estar sujeito às mesmas regras da política agrícola comum dos restantes Estados-membros. No entanto, já existe um precedente. Quando foi a entrada da Suécia e da Finlândia em 1995, de países nórdicos, têm características muito específicas por terem invernos rigorosos, curtos períodos de cultivo e, portanto, já têm umas prerrogativas permitindo a continuidade de determinados apoios que garantam não só o rendimento dos agricultores, como uma segurança no abastecimento alimentar. Portanto, este precedente já existe, não haverá, com certeza, problema nas negociações de estendê-lo com as diversas adaptações à Islândia. Quanto à questão política, portanto, os critérios de Copenhaga que os países têm que cumprir para entrar, a Islândia aí cumpre todos, portanto, uma democracia sólida, um Estado de Direito em perfeito cumprimento, um mercado a funcionar, portanto, aí os critérios de adesão estão praticamente cumpridos. Falta o resto, veremos o que é. Se o sim for a resposta dos islandeses no próximo dia 29 de agosto, vão reiniciar as negociações, porque embora tenham tido alguma evolução, tendo parado, têm que começar um processo. Outra vez, sim. Enfim, veremos o que é que acontece. Depois de agosto veremos. A Dinamarca formou um novo governo, finalmente. Tínhamos falado recentemente da dificuldade que havia, mas houve consenso, um acordo. Sim, uma coligação, novamente. Chefiada pela mesma primeira-ministra, Mette Frederiksen, mas desta vez a sua coligação é de centro-esquerda, com os verdes, socialistas, sociais-liberais e moderados. É, portanto, uma solução, na medida em que tiveram quase 70 dias
sem governo, o que era inédito no caso dinamarquês. Pela primeira vez, no caso da Dinamarca e talvez no caso europeu, os ministérios são mais tutelados por femininos do que membros masculinos. Portanto, 21 ministérios, 11 mulheres a liderar os ministérios. Portanto, mais de 50%. Uma outra situação que é diferente e talvez inédita, esta penso que é mesmo inédita no caso europeu, não tem ministro da Agricultura. Não. Foi criado o Ministério da Natureza e do Bem-Estar Alimentar. Muito numa perspectiva verde, digamos, ecológica, e numa abordagem muito rigorosa que os dinamarqueses têm relativamente aos animais, porque são dos maiores produtores suínos europeus e não só são produtores, exigentes, muito exigentes, não só produtores como exportadores, e portanto daí a justificação para este Ministério. As atribuições do Ministério da Agricultura não se ficaram só por este novo Ministério, foram distribuídas por 5 ministérios, entre os quais a parte da pesca, que a Dinamarca também tem, ficou afeta ao Ministério do Ambiente. Portanto, inovações no governo dinamarquês pode ser um exemplo para outros governos que se venham a formar na União Europeia. Falemos de algo talvez pouco usual. Há uma proposta recente de tornar o latim a próxima língua europeia. A língua franca europeia. Língua franca. É o que eles pretendem. Portanto, é interessante, porque é um movimento recém-criado, designado por Via Nova, e que pretende fazer do latim uma língua partilhada com peso histórico. Enfim, nós rimos, talvez pelo trauma que temos de declinar o latim no liceu. Eles também abordam essa situação de ensino. Reconhecem e dizem que é uma maneira de ensino-aprendizagem. Portanto, o ensino não estava adequado, tem que ser adaptado se o latim for introduzido como língua. O objetivo não consiste na substituição das línguas oficiais existentes, nas 24, não, longe disso. É apenas, segundo os promotores, criar uma identidade pan-europeia relativamente à língua. Segundo os promotores desta iniciativa, esta língua comum transporta não só a identidade, mas também memória. No passado, sim. É revitalizar uma língua que não constitui tarefa fácil. Considerada morta, não é? Sim, eles dizem bem que não. Não é difícil. Dão um exemplo do hebraico, que durante muitos anos não foi utilizado e que, a não ser para fins religiosos, e que atualmente é uma língua do dia-a-dia na Palestina. Portanto, não é inédito, não é? Depois também defendeu o latim como língua franca, porque a língua existia até à fragmentação linguística europeia e que, dizendo que há muitas citações latinas que ainda são utilizadas no nosso dia-a-dia. É verdade. Nós há bocado usamos referendo. O ad hoc, enfim, são apenas exemplos. Segundo os promotores da iniciativa, mesmo em Bruxelas, utilizam-se no léxico europeu muitas expressões latinas. Portanto, a base jurídica europeia é designada por Eurolex. Mas é uma iniciativa de um grupo de cidadãos? Esta iniciativa de Via Nova. Sim, de Via Nova, que diz que vai propor a Bruxelas. Pronto, esperemos. Mas dizem, fundamentam que em Bruxelas já se utiliza. E utiliza-se também a designação concílio para designar o Conselho Europeu ou o Conselho. Portanto, são de facto exemplos disso, poucos, mas são. Sim, também, são os argumentos. Também a base europeia das línguas latinas, diz logo a nossa, o espanhol, o italiano, francês, mas também o romeno e um candidato que é a República da Moldávia, também tem uma língua latina. A proposta, enfim, é interessante, como a dona Marta disse no início, é interessante. Pode não passar disso mesmo, de interessante e de um plano de intenções, mas enfim, deixa aqui uma mensagem que eu penso que nós podemos reforçar, que é uma união política não pode perdurar sem uma memória partilhada. Portanto, será a língua latina. Através da língua. Enfim. Vamos aguardar. O Banco Central Europeu tomou uma decisão que há muito se aguardava ou se esperava, que não é de todo, digamos, positiva para os cidadãos, não é? Sim. Vem trazer algumas dificuldades a alguns. Sim, claro, imediatamente sim, como sempre. Mas a inflação também traz outras dificuldades e a tentativa é baixar a inflação. Falamos da subida das taxas de juros de referência. 25 pontos
O Conselho Europeu decidiu isto ontem, anunciou ontem, são 25 pontos base. Relativamente à facilidade permanente de depósito, que é a que nós mais conhecemos, passou de 2% para 2,25%, a de refinanciamento para 2,40% e a de cedência de liquidez para 2,65%. Portanto, os efeitos fazem-se sentir só entra em vigor no dia 17 de junho. Portanto, ainda tem uma semana praticamente. As perspectivas são incertas, segundo o Banco Central Europeu. Tem a ver com a atualidade? Tem a ver com o conflito Irão-Estados Unidos? A pressão sobre os preços derivada dos custos da energia. E não há perspectivas, com este avanço e recuo das decisões norte-americanas, de haver uma data. Portanto, segundo o banco, já há produções, os produtores já estão a sentir o efeito do custo das matérias-primas e isso vai se sentir no mercado e nos consumidores durante este verão e no princípio do outono. Portanto, já cá é a perspectiva um aumento novamente das taxas de juros em mais 0,25 em setembro próximo. Aliás, já era para ter sido em abril e foi dilatado, digamos assim. A inflação na zona euro também teve um aumento significativo. Ultrapassou os 3%, aquela meta 3, passou para 3,2% na zona euro em maio. E os preços, enfim, têm essas consequências. Em março último, já o Presidente do Banco tinha deixado antever que o aumento da taxa de juro era inevitável, não definiu foi quando, exatamente para controlar a inflação. Como nós sabemos, o pressuposto do banco, a meta é 2% de inflação, que agora está muito acima. Ainda ontem também o crescimento económico foi referido pelo Fundo Monetário Internacional e revisto em baixa para 0,9% na zona euro, que é uma baixa significativa. De referir a forte pressão sobre os preços, há a referir pelo preço do barril de petróleo, que atualmente está quase 30% acima do que estava antes de iniciar o conflito. Relembremos que a última subida da taxa de juro foi em setembro de 2023, há longo tempo, não é? Depois houve umas sucessivas baixas. Penso que agora vamos assistir a uma subida. O Conselho Europeu acontece já na próxima semana, a 18 e 19 de junho. O que é que se perspectiva? Uma agenda muito densa, densa. Para já é o fim da presidência cipriota e o início da presidência irlandesa. De acordo com a agenda divulgada, a questão da competitividade europeia, ou seja, uma Europa, um mercado, está em cima da mesa. A presidência cipriota vai apresentar neste Conselho os progressos realizados durante estes 6 meses da sua presidência relativamente a este tema. Uma outra questão em cima da mesa, e que é uma questão importante, é o envelope financeiro 2834. Sim. É importante, pelo que nós sabemos. Chipre vai apresentar o primeiro quadro de negociação com indicação de valores. Vai ser um assunto longo, digamos assim, porque há países que, à partida, incluindo a Alemanha, já disseram que o pressuposto financeiro tem que diminuir antes de começarem as negociações em 2%. 2% parece pouco. Mas aquele volume é muito e pode implicar muitos fundos e muitos projetos. Será um trabalho longo para a presidência irlandesa que aí vem, na medida em que, segundo o que pretende a Comissão, a negociação deste acordo deve estar concluída até ao final deste ano. Portanto, 6 meses, com o verão pelo meio. Sim, não é muito tempo. Não é muito tempo e com estes problemas inerentes é pouco até. Relativamente à questão ucraniana, será debatida como sempre. Será ouvido o presidente Zelensky, com certeza à distância, como é habitual. Espera-se que no discurso dos trabalhos, para além de uma forte apoio na continuidade à Ucrânia, haja uma mensagem europeia de unidade, agora possível, face ao novo primeiro-ministro húngaro. O início da abertura do grupo dos primeiros capítulos da adesão, quer da Ucrânia, quer da República da Moldávia, também se espera que sejam iniciados nesta próxima semana, o que é importante, não é? E é de facto uma resposta a muitas outras questões do alargamento. Parte integrante da agenda é a segurança e a defesa. Aqui está não só o reforço da fronteira oriental da União Europeia, mas também
preocupações novas. Preocupações relativamente a incursões que têm acontecido no espaço aéreo europeu e também ao transporte aéreo por drones de explosivos que atingiram uma zona residencial na Roménia, que foi uma situação preocupante e que está mais que provado que foi de origem russa, embora os russos digam que não. Mas, enfim, o Médio Oriente também está na agenda, questão. Particularmente o conflito com o Irão, a envolvência dramática em Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, que já levou, em declarações muito recentes, ontem à noite, a vice-presidente Kaja Kallas, portanto responsável pelas relações externas, classificar Israel como um governo de apartheid, o que é duro e que tem muitas implicações que daí podem decorrer. A questão das migrações. As migrações, o retrocesso nas migrações, um processo que já dura há quase 10 anos. O se fala menos, se fala menos, altura, mas não é menos problemático. Fala-se menos porque há outras questões mais prementes, digamos assim. Mas o retorno de algumas pessoas que chegam à costa e a devolução aos seus países de origem, a evolução realizada para os países que têm que receber esses migrantes e também uma outra questão que, segundo o Conselho, é transversal à sociedade europeia, as drogas ilícitas. Uma situação preocupante e que vai estar num dos pontos da agenda. Resta agora verificar as conclusões no dia 19, porque a reunião começa às 18 horas de Bruxelas na sexta, portanto deve-se prolongar pela noite e ter alguns resultados na sexta-feira. A concluir, não uma frase, como é habitual, mas uma reflexão. Um pensamento sobre Edgar Morin, francês, falecido recentemente aos 104 anos, uma idade. Penso que a filosofia está associada à longevidade. Claro. O filósofo da complexidade, que publicou, entre muitos outros, um livro nosso conhecido, que até tem uma publicação especial do Parlamento Europeu, que é Pensar a Europa, e que disse o seguinte, segundo o seu pensamento europeu: a União Europeia é uma só. Uma unidade que emerge da diversidade. Uma comunidade que não está ligada pela história, mas por um destino comum. Nem multicultural, nem unicultural. A União Europeia deverá ser intercultural. Alimentar-se da diversidade para gerar uma cultura comum que não seja a cultura única. A nova identidade é a identidade pluralista da Unitas Multiplex. Mais uma palavra latina que deu origem, segundo muitos pensadores, àquilo que a União Europeia adotou anos mais tarde, porque esta declaração de Morin é do final da década de 80, ainda antes da queda do Muro de Berlim, e, portanto, deu origem ao lema adotado nos anos 2000 pela União Europeia, Unidos na Diversidade. Portanto, uma frase latina, Unitas Multiplex. Ana Rita Barros, ficamos por aqui. Até à próxima. Até à próxima, Dona Marta. Obrigada.